Abra sua Bíblia, lá no livro, na carta aos Efésios, Efésios 2. Efésios 2, versículo 1. Carta à igreja em Éfesos 2, 1. Amém? Todos acharam? Efésios 2. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus vos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as participemos hoje. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, com muita humildade em nossos corações, dependência do Senhor, Pai, nos lançamos aos Teus pés, humildemente, Pai, pedindo a Ti, ao Senhor, ao Espírito Santo, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Pois se nós não tivermos essa iluminação, Pai, da parte do Senhor, não iremos compreender a Tua palavra. Pois as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, Pai. E isso é através do Espírito Santo, que está em nós, que abriga e habita dentro de nós, Pai. Derrama da Tua graça, da Tua unção e do Teu poder. Ilumina, Senhor, a minha mente, para que eu venha a ser uma ferramenta nas Tuas mãos, importando a eu que eu venha a diminuir e o Senhor venha a crescer, Pai. E toda e qualquer obra contrária à vontade do Senhor seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Essa carta aos Efésios, nessa porção ao qual nós estamos lendo, é algo que eu trago junto com ela, é o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 1, e ele fala aos irmãos de Coríntios, que muitas vezes estavam olhando a personalidades humanas, muita sabedoria humana, e ele fala assim: contemplai ou lembrai da vossa salvação. Lembre quando Deus te chamou, lembre de que maneira Deus te chamou. Deus não viu qualidade nenhuma em vós. Todos, eram pecadores. E aí no capítulo 6 de Coríntios,
Paulo apresenta à igreja que era formada por ex-homossexuais, ex-prostitutos, adúlteros, ladrões, ex-mentirosos, ex-fofoqueiros, ex. Amém? Mas, irmãos, assim, na verdade, o meu maior cuidado, para que, trazendo essa passagem de Efésios, e até mesmo, né, com relação a essa passagem em Corinto, porque muitas vezes, muitos jovens, muitos que, de certa forma, né, não conheceram e não conhecerão o mundo, amém? Amém? Eles não venham ter aquele sentimento assim, mas Deus me tirou de onde? Não é verdade? Eu não sou nenhum ex. E não será, amém? Mas, portanto, né, todo esse pecado, tudo isso, não é nada comparado ao quê? À natureza humana. De uma forma geral, todos nós éramos homens e mulheres naturais, inimigos de Deus, amém? E vivíamos como Paulo que fala, né, aos Efésios, vivíamos mortos, éramos mortos. O homem sem conhecer a Deus, o homem sem entendimento de Deus, o homem quando nasce, ele já nasce morto, espiritualmente morto. Porque aqui o apóstolo Paulo chega e escreve aqui, ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Até mesmo aquele que não andou por caminhos tortuosos, né? Aquele que de certa forma, eu vou usar, né? Nasceu, né, na igreja, foi conduzido no caminho do Senhor, mas, portanto, até o momento que ele não reconheceu Jesus em seu coração, até o momento que o Espírito Santo não revelou a Deus em seu coração, ele se coloca inimigo de Deus. Ele se coloca como um morto também em seus pecados, em suas transgressões da palavra, de alguma forma. Amém? Antes nós éramos mortos, irmãos, né? Mortos e incapazes de por si só conhecer a Deus. Mortos e incapazes de por si só conhecer a Deus. Porque o homem natural, o homem que não tem Deus, o homem que chega a este mundo, ele não tem nenhum conhecimento das coisas de Deus, sabe, da obra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Não tem. Nós não tínhamos esse entendimento. Nós não tínhamos essa revelação. Nós, por si só, somos incapazes. Nós éramos incapazes. O homem, por si só, é incapaz, né, por si só, de conhecer, entender e saber das coisas de Deus. Por quê? Porque é morto. A palavra está falando. Estando vós mortos. Mortos. Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, é como um zumbi, é como, né, um morto vivo. Um morto. Vamos colocar primeiramente um morto. E a pergunta é: o que um homem morto é capaz de fazer? O que um cadáver é capaz de fazer? Nós éramos cadáveres. Um cadáver se levanta? Um cadáver tem vontade própria? Tem? Não tem. Um cadáver tem um querer? Não tem. A única coisa que um cadáver faz é
feder. É ou não é verdade? É cada vez mais apodrecer, deteriorar. O homem sem Deus, cada vez mais ele se afasta de Deus, ele vai apodrecendo espiritualmente. Ele vai morrendo, né? Morrendo já está morto, mas vai apodrecendo, deteriorando cada vez mais. Quanto mais longe de Deus, as pessoas estão apodrecendo. As pessoas estão, se deteriorando. Estão, se destruindo. Então, na verdade, irmãos, o pecado destrói famílias. O pecado destrói pessoas. O pecado mata. As guerras, os conflitos, a pobreza, as doenças. Aí muitas vezes perguntamos, aonde está Deus nisso? E Deus, o que Deus faz? A culpa não é de Deus. Tudo isso é culpa de quem? Do homem que pecou, consequência do pecado. E cada vez mais, esse homem vai ficar pior. Atrocidades. Por causa do quê? Do pecado. Cada vez mais o homem vai se definhando. Cada vez mais o homem sem Deus vai apodrecendo. Coisas terríveis. De repente você ouviu a respeito dessa guerra que está acontecendo. Irmãos, é inadmissível alguém que está em nome de um Deus, fazendo, realizando coisas terríveis. Eu não sei nem se devo comentar, mas tem que se comentar. Teve pessoas que eram responsáveis na recepção de mortos, colocar mortos em contêineres, como geladeiras, para conservar os corpos para a identificação. Todas as mulheres, independente da idade, foram violentadas, em vida ou até mesmo depois de mortas. O que é isso? É a ação dos homens mortos. A guerra é a ação dos homens mortos. Homens, cada vez mais, usando um morto, ele apodrece. Mas por que acontece isso? 2. Nos quais andávamos no passado. Paulo está falando, nós antes andávamos nesse caminho. Antes nós agíamos dessa forma. Mas por que agimos dessa forma? Porque nós, nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial. Um sistema anti o Senhor, um sistema anticristo, contra as coisas de Deus, contra a família, contra o homem, contra as crianças, contra a santidade. Um sistema que por muitos e muitos e muitos anos, desde que o pecado chegou na humanidade, está fazendo com que o homem se afaste de Deus, não conheça a Deus. Um sistema que é anti-igreja, um sistema mundano. Irmãos, tudo que vai contra a palavra de Deus, vem de um sistema que é comandado pelo anticristo. Uma mente contrária de Deus, uma mente voltada para si própria, uma mente voltada para realizar os seus desejos, uma mente voltada a estar e permanecer longe de Deus, uma mente morta. Nós éramos assim, nós vivíamos assim, essa era a nossa natureza.
Nós seguíamos esse sistema. Nós seguimos esse sistema. Irmãos, de repente nós podemos observar a educação. A educação, irmãos, ela, vamos dizer assim, ela deteriorou, ela apodreceu. Deus é tirado. Deus foi arrancado da equação. O homem não precisa de Deus. Tudo que existe é para a glória de Deus, inclusive a educação que nós aprendemos. Mas isso foi tirado, isso foi arrancado, e cada vez está pior. Mas por causa do quê? O sistema ao qual, conduz este mundo. Esse sistema que nós servíamos. Você servia, eu servia. Amém? Ok? Amém, irmãos? Nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial. Então, o sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. Então, existiam correntes que amarravam a nós, correntes que nos aprisionávamos à escravidão. A primeira corrente era o sistema deste mundo. A outra corrente ao qual nós fomos libertos foi do diabo. O diabo controlava. O diabo tinha poder sobre a vida, a sua vida, a minha vida. E hoje, graças ao Senhor, não tem mais. Amém? Essas correntes foram arrancadas, essas correntes foram quebradas. Como Paulo fala aqui no início do versículo, Ele nos concedeu vida, enquanto nós servíamos a esse sistema, enquanto nós, de alguma maneira, nós servíamos a Satanás. Quantos de nós chegamos até Cristo de uma forma, deplorável? Irmãos, quando eu cheguei, eu lembro até hoje, minha esposa ficou doente, o primeiro dia que nós chegamos na igreja, foi orado sobre ela, tá? E porque o problema era ela que estava doente. Aí vai orar sobre a minha cabeça. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu comigo? O bicho pegou. Como assim, pastor? O demônio apareceu. E eu era uma pessoa boa. A pessoa que minha sogra falou assim, olha, tu vai para o céu, Robson. Só em domar essa fera, já tem um lugar no céu. Honesto, bom, mas quando foi colocada a mão, apareceu o que estava escondido. Apareceu aquilo que controlava a nossa vida, ou a minha vida. Caí endemoniado. Pastor, o senhor caiu? Sim. Mas em Cristo, Ele me deu vida. E toda essa corja de demônios caíram por terra. A partir do momento que eu entendi, a partir do momento que o Espírito Santo me tomou, a partir do momento que o Espírito Santo me selou, eu tomei uma decisão em Cristo. Para a glória de Deus, eu tive vida. E para a vergonha do diabo, ele nunca mais, ele pode comigo. Nunca mais ele pode me possuir. Nunca mais ele pode me dominar. Assim como você. Assim como você. Se você, eu creio, e você tem vida em Cristo, o diabo, ele não pode te possuir. Porque Jesus te deu vida. Vida. Ele vos concedeu vida. Mas quando nós estávamos acorrentados a um sistema do mundo, quando nós estávamos acorrentados ao diabo, quando nós assim estávamos, o Espírito que operava, continuando no versículo 2, o Espírito que agora está atuando
nos que vivem, é o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vamos ler todo o versículo para entender. Nos quais andastes no passado, conforme o curso deste mundo, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, diabo, o Espírito que opera, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E era outra coisa que nós estávamos acorrentados e Cristo nos libertou. Do quê? Da carne. Da carne. E a carne é tudo que tem desamizade, né, que é inimigo de Deus. Realizar, satisfazer os desejos da carne, sejam eles quais for. Antes nós servíamos, antes nós estávamos acorrentados a isso. Hoje, como está escrito aqui, e você tem que entender isso, e você tem que professar isso, hoje eu tenho vida. Vida. Eu fazia parte disso, não faço mais parte disso hoje. Eu servia esse sistema, não sirvo mais. O diabo me dominava, hoje ele não me domina mais. A carne, né, me fazia estar longe do Senhor, hoje ela não tem mais esse poder. Porque antes eu era um morto, antes eu era um cadáver, antes eu não tinha vontade, antes eu não tinha, querer próprio. Não, cadáver não tem vontade, cadáver ele não faz nada a não ser apodrecer. Antes eu estava apodrecendo, e hoje eu sou vivo para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? Andávamos nós anteriormente destinados à ira de Deus antes da conversão. É o que Paulo fala aqui, né? Anteriormente, versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Éramos, por natureza, destinados à ira, né? Entrando sobre o homem natural. Por natureza, todos nós, todos os homens estão destinados ao quê? À ira. A ira de quem? A ira de Deus. Estávamos destinados a isso. Mas Deus viu algo agradável, Deus viu algo bonito em nós, Deus viu algo que chamasse a atenção dele para nós. De maneira alguma, a gente era morto. De maneira alguma. De maneira alguma. Mas estávamos, e aqui Paulo se coloca nisso. E aí, irmãos, né, até aquela pergunta, né, os jovens que nasceram na igreja, tal, eu não sou nenhum ex. Não, você é um ex morto. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, né, foi um homem piedoso, um homem que servia a Deus, ou achava que estava servindo a Deus daquela maneira, até que Cristo o alcançou. Um homem que conhecia Deus, conhecia a lei, mas ele era morto, como nós éramos mortos. Amém? Amém? Sacode quem está do teu lado aí. Não fique morto neste momento. Acorda, acorda, acorda. Amém, irmãos? Vamos lá. 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, no entanto, Deus que é rico em misericórdia,
Deus que é cheio de misericórdia. O que ele fez? Ainda estando mortos, por meio do seu amor, ele nos amou e nos ressuscitou. Amém? Ele nos ressuscitou. Toda essa obra, ela foi feita por Deus. O homem não tem parte alguma nisso. O homem não tem parte alguma nisso. Deus que fez tudo. Deus regenerou a cada um de nós. Deus nos fez, nos deu vida e hoje somos uma nova criatura. Né? Tudo isso, né, a teologia chama de quê? Monergismo, ou seja, mono, um só fez, nergismo, ação, um só realizou essa ação, e essa ação, quem realizou foi Deus. Por que Deus fez isso? Porque Ele é rico em misericórdia. Não porque a gente é bom, não porque nós tínhamos qualidade, não porque nós viemos de uma família, né, evangélica, de maneira alguma. Porque Ele é rico em misericórdia. E em seu amor, nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus, primeiramente. Nós não chegamos a Deus, foi Ele que chegou a nós. Nós não escolhemos a Deus, foi Ele que escolheu a nós. Amém, irmãos? Ele nos regenerou. Ele nos tirou, né, enquanto nós éramos mortos, como está escrito aqui. Então não havia qualidade alguma para Deus nos chamar. O homem nenhum pode falar assim, sabe, eu era um homem bom, por isso que Deus me chamou. Eu era uma pessoa maravilhosa, eu nunca cometi mal contra ninguém, e por isso que Deus me chamou. De maneira alguma. Éramos mortos, éramos cadáveres. Deus foi até o necrotério aonde nós estávamos, e Ele nos deu vida naquele lugar. Amém? Irmãos, o maior milagre do Evangelho não é a cura de enfermos, não é a prosperidade de homens, não é a restauração, é a ressurreição de mortos, a minha e a sua ressurreição. Aí você vai perguntar que nem Marta, né? Sim, como falou para o Senhor Jesus, naquele dia, hoje ainda verás a glória do Senhor. Deus quer alcançar a corações, a vidas que aqui estão e precisam entrar nessa regeneração. Hoje ainda verás a glória do Senhor. É a partir do momento que o crente se converte, ele ressuscita. Ele já ressuscitou. Ele era um morto e agora tem vida. Amém? O maior milagre do Evangelho. Não foi a minha cura, não foi a minha libertação. Não é a sua cura ou a cura de alguém. Não é a restauração de um casamento. Não é a prosperidade, seja ela de qualquer, né, gênero na vida, financeira, amorosa. Não é nada disso. É a vida para um morto, a vida para um cadáver, a vida para alguém que não tinha sentimento algum, estava deteriorando ou apodrecendo com o passar do tempo. Amém, irmãos? Essa é a missão do Evangelho, essa é a vontade de Deus, ressuscitar aqueles que Ele tem escolhido, trazer a vida, como trouxe a mim e trouxe a você. Não havia qualidade alguma, pois nós éramos mortos, só fedíamos, só estávamos apodrecendo, acorrentados, né, a um sistema mundano,
acorrentados a Satanás, acorrentados à nossa carne, mas Ele, em sua rica misericórdia, Ele nos libertou, Ele nos deu vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Isso é algo que tem que trazer alegria a nós. Isso é a verdadeira alegria. Essa vida que nós estamos distantes dela. E essa obra é somente Deus que assim faz. Deus assim fez. Então Ele nos salvou, né? Vamos continuar aqui, versículo, estamos no 4, né? 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, regeneração, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Ou seja, nós não tínhamos qualidade alguma, nós não tínhamos nada que o agradasse, pois estávamos mortos, nós éramos mortos. E aqui o apóstolo ele completa: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Não é por mérito, não é por boas obras, não é porque nós somos bons, bonitos, né? Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos inteligentes, é pela graça, é de forma gratuita. Nós somos o quê? Salvos do quê? Salvos de quem? Salvos do próprio Deus, ou melhor, da sua ira, destinada a todos os mortos, em seus delitos e pecados. A graça dele nos libertou, nos salvou da ira dele. Amém? E é pela graça. E o que mais ele escreve aqui? 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Então, aqui nós entendemos que, sim, já somos ressuscitados. A pessoa morre, está no céu, está como espírito, vai voltar, vai encarnar, né? Porque a palavra fala, né? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então todos os mortos ressuscitarão, e até mesmo os mortos em Cristo, para quê? Para que venhamos viver um corpo glorificado. Mas desde já estamos ressuscitados. Desde já, não somente ressuscitados, nós estamos o quê? Entronizados com Cristo. Desde já estamos assentados no trono com o Senhor. Quem está falando isso? A Bíblia está falando, né? Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já está com Ele. Nós já estamos com Ele entronizados, e isso é fé. Fé. Amém? Já estamos lá. Ah, pastor, mas eu partir daqui quando eu morrer, né? Você só vai estar lá. Você só vai ocupar o espaço, esperando o momento de ressuscitar e estar por aí com Ele por toda a eternidade. Mas você já ressuscitou, você já está entronizado com Ele, como está escrito. Ele ressuscitou, né? Entretanto, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou em lugares celestiais em Cristo. Por que isso é possível? Porque nós estamos em Cristo. Repita assim comigo: eu estou em Cristo. E por isso, irmãos, você está entronizado com Ele. E por isso, irmão, você já está ressuscitado. Amém?
Por isso, você antes era um cadáver e hoje você tem vida. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo e não em si próprio. Em Cristo e não em filosofias humanas. Em Cristo e somente nele. Amém? 7. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa, Deus nos regenerou, a obra é dele, é somente dele, é através dele, e ele nos deu vida. E ele nos regenerou e nos salvou. Nos salvou de quem? Nos salvou dele próprio, da ira dele, da ira que está destinada, né, sobre toda a humanidade. Ok? Então ele nos tirou dessa ira. E assim nós fomos entronizados. A partir do momento que o crente ele se converte, ele já está entronizado com Cristo. Ele já está assentado com o Senhor. Então nós chegamos à conclusão que tudo foi feito por Deus. A única coisa que eu e você tivemos parte na nossa salvação foi o quê? Se ele, em sua rica misericórdia, nos amou primeiro, né? Ele nos deu vida, ele nos regenerou. Ele não somente nos deu vida, nos regenerou, nos ressuscitou, mas nos entronizou com Cristo. Qual foi a nossa parte no plano da salvação? Fala para quem está do teu lado. Pecar. Foi ser o pecador. Não tem qualidade nenhuma. É ser pecador. Tudo foi ele que fez. E por quê? Porque tudo foi ele que fez. E por que ele fez tudo isso? A primeira pergunta. Por que Deus fez tudo isso? E aí a resposta está no versículo 7. Né? Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, eras vindouras, a eternidade. Né? Na eternidade, Deus vai exibir o seu poder e a sua graça ao nos salvar da sua própria ira. Como assim, pastor? É como se, irmãos, nós fôssemos um troféu. É como se nós fôssemos, né? Sabe? Algo especial. Que Deus exibe a toda a criação. O poder da graça dele. O poder da graça dele de nos tirar da sua ira. Entendeu? Como está escrito aqui, ó. Para revelar nas eras vindouras, ou na eternidade, a suprema riqueza da sua graça. A graça dele, tão rica, tão maravilhosa, tão misericordiosa, que nos tirou da ira dele. Para que ele seja glorificado, exaltado, engrandecido. Amém? 8. Porquanto, pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, no 8 e no 9, né? Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pela graça sois salvos. Nessa porção nós temos que lembrar, éramos mortos
não tínhamos nada, não fizemos nada a não ser sermos pecadores, mortos, estávamos deteriorando. Tudo foi Deus que fez de forma gratuita. Não é através de obras, não foi através de obras, não será através de obras, mas sim a graça dele. Né? Por intermédio do quê? Da fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Isso provém de vós? Isso é do homem? Isso faz parte do homem, a fé? Não. Não provém de vós, é dom de Deus. Quem somos nós diante de Deus, irmãos? Estão entendendo aqui? Estão vendo a nossa pequenez? Estão vendo a nossa insignificância diante do Senhor? Nós não somos, vamos assim, ó, eu quero que os irmãos venham entender, né? Nós não somos nada diante do Senhor. A salvação, nós não fizemos, sabe, a única parte nossa na salvação foi ser o elemento pecador. Mas o restante, tudo foi através de Deus e por Deus e para Deus. Até a fé não é do homem. Até a fé de entender, de compreender, de reconhecer Jesus Cristo não é do homem. Não é. Aqui, ó, está escrito, é dom de Deus. Não é aqui no 8, né? Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Para que nenhum homem se glorie. Nenhum homem fala assim, ó, eu fui salvo porque eu quis. Eu fui salvo porque eu ouvi. Eu fui salvo porque eu fui até o Senhor. Eu fui salvo porque eu estava perdido e encontrei o Senhor. Um perdido não encontra lugar nenhum, ele é encontrado. Tudo é obra divina. Irmãos, alegre-se nisso, regozije-se nisso. Não havia nada de bom em nós, não havia nada que chamasse a atenção de Deus em nós, mas Ele, em sua rica misericórdia, Ele nos alcançou pela graça. Somente temos que agradecer. Esse irmão que está ao seu lado, glorifique a Deus por isso, porque ele faz parte desse rebanho. Amém? E até a fé em acreditar, não é nossa, é Deus que nos deu, foi Deus que derramou, é um dom de Deus que foi derramado sobre nós, Deus que desvendou, Deus que nos revelou. Isso aqui, irmãos, está a doutrina, né, de três colunas, né, da sola do Evangelho: sola gratia, sola fide, sola Christus. Somente pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo, nesse Cristo que é o Salvador, que é o Messias. Amém? E isso não é de vós, isso é Deus que colocou em vós, é Deus que iluminou o seu coração, é Deus que através do Espírito Santo, que habita dentro de você. O Espírito Santo não sai para passear, irmãos. O Espírito Santo está dentro de você. Mas, pastor, tem hora que eu dei um tropeção, eu dei, sabe, um chute, sabe, como o dedinho pega na quina da cama, que eu vi as estrelas, né, sabe, é parecido com aquilo, me enchi de ira, né, eu piquei alguém, eu fiz isso. Não, o Espírito Santo está em você. O que acontece, sabe o que é? Ele entristece, ele se entristece de tal forma que você sente isso.
que você, como um crente, e você não como mais um morto, e você como alguém ressuscitado, entronizado com Cristo, você se arrepende e pede perdão, porque Ele está dentro de você, Ele está no seu coração. Amém? Mas por quê? Porque Ele quis. Ponto final. Por quê? É para a glória dEle. Ponto final. Para que nenhum homem se glorie. Nenhum homem, venha falar, eu assim quis. Eu segui porque eu quis. Não. O homem não entende. O homem não reconhece. Se Deus não se revelar. 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, ou seja, as boas obras não salvam ninguém, mas nós como salvos, nós como aqueles que éramos mortos, agora temos vida, nós somos chamados para realizar essas boas obras. Amém? O problema é que as pessoas mudam. As pessoas elas querem fazer boas obras pensando que vai agradar a Deus e vai conseguir algo com Deus. Não. E estão vivendo uma vida totalmente torta. Estão vivendo uma vida totalmente pecaminosa. Não. Nós entendemos, fomos alcançados por essa graça, essa rica misericórdia de Deus. Nós entendemos que nós temos que sermos mais parecidos com o Senhor e assim realizamos coisas boas. Fugimos das coisas más, realizamos coisas que agradam a Deus. Amém? Porque aqui, vamos lá, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Ou seja, nós fomos ressuscitados. Éramos cadáveres, estávamos dentro de um necrotério. Deus chegou, abriu a porta daquela geladeira, nos tirou daquela gaveta, daquele túmulo. Ele nos deu vida, amém? Ele nos deu vida, Ele nos regenerou, Ele nos limpou, Ele nos transformou em novas criaturas, e assim, nós, ressuscitados em Cristo, estamos entronizados com Ele. Isso não tem mérito algum humano, porque nós éramos mortos. Isso é tudo obra de Deus, até mesmo a fé em Jesus Cristo é obra divina, com o único propósito para que a gente venha cumprir os propósitos de Deus, que é realizar essas boas obras, é sermos luz neste mundo, é sermos sal nesta terra, irmãos. Temos que fazer o quê? Diferença. Temos que fazer diferença. Temos que propagar o Evangelho. Temos que anunciar. É inadmissível um crente viver no pecado. É inadmissível um crente flertar com o pecado. Irmãos, nós estamos vivos, nós não somos mais mortos, nós não andamos mais num sistema mundano. É inegociável, se a tentação bate na porta do coração de um crente, ele tem que rejeitar, ele tem que se entristecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos vida, irmãos. Você tem o Espírito Santo. Deus, Jesus, Ele ocupou o seu lugar naquela cruz. É inegociável. De maneira alguma. Mentir,
fofocar, adulterar, roubar, se encher de ira, matar os outros. Matar os outros, sim. Porque até mesmo quando você ofende seu irmão, você está matando ele. Inegociável. Lembre-se, você é vivo, você não é mais morto. O morto, ele fede. O morto está apodrecendo. E você está vivendo o quê? Novidade de vida. Novidade de vida. Santificação progressiva. Estamos conhecendo cada vez mais o Senhor. Estamos nos aproximando mais do Senhor. O pecado não faz parte da nossa vida. E não deve fazer parte, e nunca deve fazer mais parte. Seja qual for, inegociável. Ele nos regenerou. Regeneração é trazer a vida. Seja o que for, temos em Cristo poder para vencer a tentação. Qualquer que seja, tenha fé. E essa fé ela vem de Deus. Para que o crente ande em santificação. Em santificação progressiva. Amém? Deus, a minha conclusão aqui, Deus fez tudo, Deus ele faz tudo, a nossa parte é caminhar em santidade, é a responsabilidade cristã, a responsabilidade da vida cristã, é a nossa parte, é se desprender daquilo que Deus nos desprendeu, porque muitas vezes a pessoa, muitas vezes quer carregar mochila, quer carregar, uma bagagem, do passado. Eu vi uma postagem uns dias desses, eu lembro, foi o meu sogro que postou, meu sogro, mostrando assim a porta estreita, um caminho estreito, e a pessoa deixando um monte de bagagem para trás, antes daquela porta. Por quê? Porque nessa porta só passa você. O passado, ele fica enterrado. O passado fica com os mortos. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Ficou lá atrás. Viva uma novidade de vida. Viva em uma santidade progressiva. Viva com comunhão com o Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Sim, somos responsáveis nessa parte. Caminhando em santidade, obedecendo e agradando a Deus. E sabemos como agradar a Deus. Eu falei isso hoje no estudo aqui. Sabemos, irmãos? Você conhece a mente de Deus? Você conhece a mente de Deus? Sim. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em vós. E Ele sabe e conhece a mente do Senhor. E por isso, nós sabemos o que agrada e o que desagrada a Deus. Amém? Pergunta para a gente chegar e meditar. Já ressuscitaste? Você já ressuscitou? Está entronizado? Uma pergunta. Para a gente levar e meditar, ruminar durante essa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé? Ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andastes antes, no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós não fazemos parte disso. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles. Nós
éramos estes também. Nós fazíamos parte também. E glória a Deus, e somente glória a Deus, somente temos que agradecer, somente temos que nos humilhar diante do Senhor, né? Porque a honra, a glória pertence a Ele. Não tem nada que eu venha me engrandecer, não tem nada que eu venha me gloriar, não, porque eu, né, porque não, porque nós éramos mortos, e ponto final, e glória a Deus, porque hoje eu estou aqui, se eu estou aqui em cima deste altar, estou pregando sobre santidade, estou pregando sobre a glória, estou pregando sobre a graça, estou pregando sobre a fé, irmãos, é graças a Deus e ponto final, e cabe a mim andar em santidade, cabe a mim respeitar o Senhor, cabe a mim viver de modo digno do Senhor, não cabe a mim virar o pescoço e olhar para o passado e desejar o passado. Quando eu falei agora aqui virar o pescoço, irmão, né, quero que você entenda isso. Já me veio uma imagem aqui para ilustrar. Toda vez que nós viramos esse pescoço, ó, alguém é do tempo que viu isso aqui? Quem lembra? Quem lembra do Exorcista? Lembra do Exorcista? Toda vez que você virar o pescoço, está que nem aquela dona lá. Está que nem aquele cão ali. E vira o pescoço assim, ó. Meu Deus do céu. Misericórdia, lembre-se disso. Você não é mais aquele morto-vivo. Você não faz mais parte daquilo. Tu é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E isso tudo é para a glória de Deus. Agradeça a Deus e faça a sua parte, né? A responsabilidade espiritual, a santidade, e proclame o Evangelho. Proclame, fale, né? De alguma forma, nós devemos proclamar. Faz tempo que eu estou falando isso, né, irmãos? Estou sempre falando, a nossa parte é proclamar. Proclame o Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor.